Boa noite, amados irmãos. 29 de março, domingo, dia do Senhor, que nós estaríamos lá na igreja, no culto presencial, celebrando a Deus com louvores, adoração e pregação da palavra. Espero que esse dia volte logo, porque eu tenho sentido muita saudade dos cultos com a congregação toda. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o livro do Apocalipse, mais propriamente o capítulo 9. O livro do Apocalipse é um livro que traz as revelações sobre o fim do mundo. Nesse livro contém o registro da glória de Deus, de como Deus é exaltado por ser aquele que conduz a história, que tem a história nas suas mãos, do princípio ao fim. Fala também da glória da igreja, é um livro de conforto para a igreja, porque diz também nesse livro como Deus há de julgar todos aqueles que se levantaram contra a igreja, que perseguiram a igreja, que mataram os filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, que é a igreja, e mostra igualmente o juízo que virá sobre esse mundo. E tem ali vários registros, várias situações onde nós percebemos essa ação de Deus. E tudo vem do céu, tudo vem do alto. E o capítulo 9, propriamente dito, ele fala de uma sequência de pragas ou epidemias que cai sobre a população mundial e que dizima uma boa parte de pessoas em todo o mundo. E quando essa praga chega perto do fim, ela já está quase terminando, ou na verdade cessando, o texto de Apocalipse capítulo 9, lá no verso 20, eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode ler aí na sua, diz assim: o resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas ou epidemias, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Olha só, veio um juízo de Deus. Nós temos dito que essa situação é um alerta, uma trombeta que Deus está permitindo para acordar a população mundial. Pois bem, o texto aqui de Apocalipse diz que essa ação de Deus em julgar as obras dos homens não despertou neles nenhum tipo de piedade, não despertou neles nenhum tipo de quebrantamento espiritual. Muito pelo contrário, quando tudo passou, eles voltaram às suas atividades normais. E eu me lembro que em junho ou julho de 2016 houve uma inauguração de um túnel chamado São Gotardo, na Suíça. Um túnel com uma extensão de 57 quilômetros na Suíça, que tem a capacidade de transportar produtos equivalente a 1 milhão de caminhões cheios. Pois bem, no dia da inauguração desse túnel, toda a liderança proeminente da Europa, todos os líderes europeus estavam lá congregados. E existe inclusive um vídeo no YouTube que você pode assistir se você quiser.
E nessa cerimônia houve uma espécie de ocultismo, uma celebração de ocultismo, onde eles adoraram a besta, onde eles adoraram Satanás, adoraram a demônios e prestaram toda a honra e toda a glória àqueles deuses do ocultismo que estão totalmente contra a santidade de Deus e aquilo que a Bíblia prescreve, onde somente Deus e o Senhor Jesus devem ser adorados. E ali todos se curvaram. Houve uma história do ocultismo, e todos se curvaram diante daquilo. Hoje a gente vê que toda a Europa, não só a Europa, a Ásia, o continente africano, todo o globo está sofrendo. E infelizmente a gente percebe que a grande maioria tem procurado viver uma vida contra Deus, desafiando a Deus, distante de Deus, olhando para si mesmo, não preocupados. Parece que tem um arrependimento curto. Esse texto de Apocalipse nos diz que depois de toda aquela mortandade que ocorreu no mundo, quando tudo passou, eles continuaram a fazer a mesma coisa, não se arrependeram. Eu creio que esse é o momento para nós fazermos uma avaliação séria das nossas vidas. Você que está me vendo e ouvindo deve se perguntar: como é que você vai sair disso? A grande conquista ou maturidade de um momento como esse não é tanto como se começa, mas como se termina. Se depois que passar tudo isso você voltar a fazer aquilo que você fazia antes dessa pandemia, você vai estar de fato mostrando quem você é e aquilo que você quer, qual a sua posição, qual o seu lado, a maneira como você encara e vê a pessoa de Deus. Se você sai diferente, com o coração quebrantado, reconhecendo que tudo isso nada mais é do que um alerta de Deus para que você se volte para Ele, então você vai sair vitorioso, vitoriosa. Aqueles homens continuaram com a idolatria, aqui os homens de Apocalipse 9. Eles continuaram com a sua promiscuidade sexual, uma vida sexual distante do padrão que Deus estabeleceu nas Escrituras. Eles continuaram roubando, continuaram iludindo e enganando os outros, ou seja, nada mudou. Tiveram a chance, sobreviveram, tiveram a sua vida como prêmio, mas não mudaram de vida. Mas a gente sabe que isso é o que está registrado no capítulo 9 de Apocalipse, mas no decorrer do livro, essas pessoas que tiveram a chance e recusaram, elas serão julgadas num julgamento muito pior do que esse que aconteceu para alertá-las. E o mesmo posso dizer sobre hoje. Nós precisamos acordar e despertar para que toda essa situação nos faça sair melhores e não piores, não iguais, mas diferentes para a glória do Senhor Jesus. Então se arrependa, peça perdão pelos seus pecados, mude de vida, mude a maneira como você olha a Deus, como você enxerga Deus, como você trata Deus, e saia dessa diferente, como uma pessoa nova, transformada pelo poder do Espírito Santo. É isso que eu te desejo, que toda essa circunstância faça você não só um ser humano melhor, mas um cristão comprometido com Deus e com a palavra de Deus e com uma vida que reflita a bênção e a graça de Deus. Que Deus te abençoe, até a próxima, e que seja um final de domingo que leve você a refletir sobre tudo isso e o que tudo isso tem a ver com você e como lhe afeta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.